Muito bom dia a todos. Alegria e satisfação poder partilhar da palavra de Deus com vocês. Nós estamos numa série de mensagens em 1 João. Chegamos no final de semana passada em 1 João, capítulo 5, versículo 1 a 5, de onde eu quero então retomar do versículo 5, e nós iremos até o versículo 13, texto esse a partir do qual João assegura para nós de que é possível sim termos certeza da nossa salvação, a certeza da vida eterna em e através de Cristo Jesus. Como eu estou sem retorno aqui de monitor, tá? Eu vou às vezes dando uma olhadinha aqui para trás para ver que estamos de fato sincronizados mais especificamente no texto bíblico, tá bom? Vocês que nos visitam são muito bem-vindos. Vocês podem também acompanhar aqui a leitura do texto bíblico e a exposição de cada um desses versos, tá bom? Vamos lá? 1 João capítulo 5, versículo 5, embora eu já tenha exposto esse verso na semana passada, quero partir dele porque há um contexto aqui um pouco maior que diz respeito à fé em Jesus. 1 João 5,5 diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E se esse é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho, aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Se nós voltarmos um pouquinho para o capítulo 2, nós veremos que João já tinha escrito a respeito dessa vida eterna em Cristo Jesus, o que demonstra ser um grande propósito dele da carta, aqueles vários testes por meio dos quais os cristãos eles são verificados na legitimidade da sua salvação em Jesus. João também tem por propósito assegurar que, a despeito desses testes, a despeito de uma eventual prática do pecado, nem por isso deixamos de ter a certeza ou a segurança da nossa vida eterna em Cristo Jesus. E nós vemos especificamente aqui nesse texto, do versículo 5 ao versículo 13, de que nós temos três garantias, três certezas, ou três indícios de que essa vida eterna é possível de ser recebida e experimentada. Quais são esses três indícios? Quais são essas três garantias? A fé em Jesus, o testemunho de Deus e a própria vida que Deus concede, ou a vida que nós temos em Cristo Jesus. E por que esse trato de João é importante nessa carta? Como já vimos bem no início da nossa série, o contexto aqui do cristianismo é quase próximo aí ao final do século I, onde então alguns falsos mestres estavam disseminando ideias contrárias ao cristianismo, disseminando aquilo que nós chamamos de heresias, e muito possivelmente um desses era um homem chamado Cerinto, que morava ali na cidade de Roma, e segundo a tradição cristã nos diz, ele defendia ou acreditava e disseminava o ensinamento de que Jesus era simplesmente um ser humano como outro qualquer, mas que no momento do seu batismo, como Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 nos dizem, Deus se apossa desse ser humano qualquer, chamado Jesus, mas imediatamente antes da crucificação de Cristo, Deus o deixa e então simplesmente o ser humano, Jesus, é quem morre ali na cruz. Ou seja, esse homem Cerinto, ele acreditava que Jesus é única e exclusivamente humano e não tem absolutamente nada de divino. E esse parágrafo aqui, do verso 5 ao verso 13, vão nos falar sobre a realidade tanto da humanidade quanto da divindade de Jesus. Por quê? Não apenas porque cremos nisso, porque Deus testemunha a esse respeito, tanto pelo Espírito Santo, quanto por sua palavra. E por causa disso, temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus.
Volte lá então para o versículo 5. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Em que consiste ter fé em Jesus? E por que é que podemos ter certeza de que, tendo fé em Jesus, somos salvos dos nossos pecados e temos a garantia da vida eterna? Como por diversas vezes falei, inclusive na semana passada, ter fé significa tanto uma concordância ou crença numa determinada verdade, quanto a confiança ou montar sobre esta determinada verdade. Então, crer em Jesus significa não simplesmente ter informações sobre Ele, conhecer historicamente algo a seu respeito, senão também e necessariamente acreditar que toda essa história, toda a pessoa e a obra de Cristo são verdade. É interessante que o conceito de verdade na Bíblia é aquilo que não depende da minha concordância, não depende da minha convicção para se tornar verdadeiro. Ou seja, Jesus não é verdadeiro porque você acredita nele. Na verdade, você acredita nele porque ele é verdadeiro. Então, crer em Cristo, como João fala no verso 5, também ele fala no versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus, ou João capítulo 3, verso 16, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, significa então que você concorda, que você aceita, que você entende quem Jesus é e o que Jesus fez por você. Mas além disso, crer em Jesus significa também confiar, montar sobre. Não simplesmente concordar com algo, mas montar a sua vida. Ter essa pessoa e obra de Cristo como fundamento da sua vida. Então a sua salvação não é pela sua capacidade de fazer coisas boas ou se manter na prática dessas boas obras. A sua salvação não é garantida pelas suas boas intenções ou pelas suas motivações. A sua salvação não é garantida por frequentar uma igreja e muito menos a dos seus filhos que foram apresentados hoje, uma salvação garantida porque trouxeram diante da igreja. Isso não salva. A salvação de alguém está baseada ou montada na pessoa e obra de Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus Salvador, Ele é o Deus que dá a própria vida, que nos substitui ali na cruz, não porque pudéssemos morrer naquela cruz, mas justamente por não podermos, por já estarmos mortos, é que Ele então morre para poder nos dar vida. Então nós podemos ter certeza da vida eterna, porque aquele em quem estamos crendo é ninguém menos do que o próprio Deus. Não é um ser humano como outro qualquer. Não é o pastor da sua igreja, não é o seu líder de ministério, nem o seu pai, nem a sua mãe, seu avô, sua avó. Não, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, crer em Cristo significa tanto essa concordância, esse acreditar em quem Ele é e o que Ele fez por nós, quanto montar a vida sobre, render-se completamente, entendendo que Ele é por você quem você não pode ser. Ele fez por você o que você não pode fazer, e Ele te torna em alguém que você nunca seria. Isso é confiar em Cristo, isso é crer em Jesus. De alguma forma, ter fé em Jesus significa um chamado para o reconhecimento, não apenas dos seus pecados, não apenas de algo maldoso no seu coração, mas da sua incapacidade e da sua incompetência. Por isso que o caminho da salvação é tão difícil. Porque nós temos que reconhecer que nós não somos, não temos e não podemos. Mas Ele é, Ele tem, Ele pode. Então quando cremos em Cristo, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas uma segunda garantia que nós temos aqui nesse texto, de que esse Jesus no qual cremos é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem, portanto o único capaz de morrer por nossos pecados, é o testemunho do próprio Deus. Olha, por exemplo, do versículo 6 em diante. Esse Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue. Esse Jesus é aquele sobre quem o Espírito, no versículo 6 ainda, dá testemunho. Interessante que só nesse parágrafo que nós lemos, embora na nossa versão em português a palavra testemunho apareça apenas 8 vezes,
no texto original da língua grega, o termo aparece 10 vezes. Porque no processo de tradução do grego para o português, normalmente nós não traduzimos redundâncias ou repetições, o que era comum tanto na língua hebraica quanto na língua grega. Mas por 10 vezes, João nos dirá que existe um testemunho, existe uma testificação na qual deveríamos acreditar. Que ela é verdade porque o Espírito da verdade testifica. E que testemunho é esse? De que Jesus veio por meio de água e sangue. O que querem dizer essas duas figuras? Na verdade, esse é um texto bastante interessante, né? Porque fala, 3 dão testemunho e eles são unânimes. Espírito, água e sangue. Quando você volta, tanto ali para Mateus capítulo 4, capítulo 3, Lucas capítulo 3, ou o próprio texto de João capítulo 1, João nos fala sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus que se deu por meio de João Batista, que ele próprio diz que ele batizava com água. O batismo de João significava o reconhecimento que pessoas tinham de que eram pecadoras e que precisavam do perdão de Deus e por isso elas se arrependiam. E a Bíblia nos diz que Jesus foi batizado. Por exemplo, Mateus capítulo 3, quando diz o seguinte, verso 13, por esse tempo foi Jesus da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Sabe por quê? Porque o batismo de João era para arrependimento. E João reconhece e entende que esse Jesus não tem pecado. Ele não deve ser batizado. Ele não precisa ser batizado. Mas Jesus responde, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João concordou e João batizou Jesus. Não porque Jesus fosse pecador, não porque Jesus estivesse se arrependendo de algo mal que tivesse cometido, ou que Jesus estivesse experimentando de salvação. Batismo significa a nossa identificação com algo ou alguém. Por exemplo, para quem é dos esportes radicais, para quem é, por exemplo, do mergulho, do rapel. Eu fazia muito rapel, eu era instrutor de rapel, descia montanha, fazia montanhismo, escalada, descia aquelas pedras de 30, 40 metros e tudo mais. E é interessante que depois do curso, você tinha um batismo. O que era o batismo? Era um momento específico que você então descia pela primeira vez sozinho, e aquilo dizia que agora você pertence à comunidade dos rapeleiros. Não vou rapelar ninguém aqui, fica tranquilo, tá bom? Desci meus filhos, inclusive, com 2 anos de idade, amarrados em mim, ali. Aquele foi o batismo deles, quando eles desceram comigo, pendurados numa pedra de quase 15 metros. A Juliana lá em cima, agonizada, com toda a situação, e eu muito tranquilo, porque eu sabia, graças ao bom Deus, o que eu estava fazendo, né? Mas é interessante, você tem o dia do batismo, a turma do mergulho também tem o dia do batismo, que você vai sozinho, já mergulhei por muito tempo também. Essa forma decadente aqui já nem sempre foi assim, né? Mas é legal essa ideia de batismo, né? É a sua identificação, o seu pertencimento com uma comunidade, ou seja, eu pertenço a eles. Quando Jesus é batizado, o que ele está dizendo? Eu pertenço a esses pecadores. Eu me identifico com eles, porque na verdade eu vim para eles e eu vim por causa deles. Embora Jesus não tivesse pecado, o batismo ou essa água sobre a qual João fala em 1 João 5, demonstrava a identificação de Jesus com os pecadores. Jesus veio por causa de pecadores. Jesus veio para pecadores, porque Jesus é o único capaz de salvar pecadores. Então essa água que testemunha, que João fala que testemunha, significa o quê? Naquele dia específico, naquele momento específico em que Jesus foi batizado, ali a inauguração ou o testemunho público, coletivo, de que o ministério de Jesus havia começado. Então o que quer dizer? Que a água testemunha? O batismo de Jesus naquele dia inaugura o seu ministério. Que embora Jesus tenha falado muitas coisas boas, embora Jesus tenha feito milagres surpreendentes e impressionantes, ele nasceu para morrer, para se identificar, para substituir e para
salvar pecadores. A água testemunha sobre Jesus, mas também o sangue. João vai dizer no versículo 6, que o sangue, e versículo 8 também, que o sangue testemunha sobre Jesus. Quando nós vamos, por exemplo, para textos como os de Hebreus, capítulo 10, verso 19, dizem assim: portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. 12:24 de Hebreus. Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel e de qualquer um de nós. Hebreus 13:12, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Hebreus 13:20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O que é esse sangue? É a sua morte na cruz. O Cerinto, ele dizia que Jesus, Deus, não participou da cruz. Aquele era um homem qualquer. E esse Jesus nem era Deus. Ele era um homem qualquer. Não. A água testemunha. Sabe por quê? Porque no momento que Jesus foi batizado, vem dos céus o Espírito Santo, desce sobre Jesus, e uma voz diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E quando, ali na cruz, João vai nos dizer que um dos soldados e pessoas à volta, olhando para a crucificação de Jesus, dizem o quê? Verdadeiramente este é Filho de Deus. A cruz testemunha quem Jesus é. A cruz testemunha que Jesus é Deus. Eu e você podemos morrer numa cruz. Isso não apenas não nos salva, quanto não tem poder nenhum para salvar qualquer outra pessoa. Mas a morte de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente de quem seja. Então o sangue, a morte de Cristo na cruz, o derramamento do seu sangue ali na cruz, testemunham para nós que esse Jesus é Deus e que nós podemos crer nele. E ao crer nele, nós temos a certeza da vida eterna. E o Espírito também testemunha. Como é que o Espírito testemunha? O Espírito testemunha pela palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 em diante, Pedro vai nos dizer, e Pedro esteve na companhia do próprio João ao longo de todo o ministério de Jesus. Pedro vai dizer que os profetas do Antigo Testamento ficavam inquirindo ou questionando, perguntando quais as ocasiões da morte e do sofrimento de Cristo Jesus. E eles falavam isso por meio do Espírito. Na nossa última mensagem de Atos, alguns meses atrás, nós vimos em Atos 28, que no discurso final de Paulo, Paulo diz que o Espírito falou por intermédio de Isaías. Em que consiste o testemunho do Espírito? Por meio da palavra, escrita, registrada, revelada por Deus. Nós temos um testemunho fidedigno, crível, de que aquilo que está registrado é de fato verdade de Deus. O Espírito não apenas participa do nascimento de Cristo. Lembra quando o Espírito envolve Maria e essa então concebe ali Jesus? Lembra do Espírito que desce no batismo na forma de uma pomba? É pelo poder do Espírito que Jesus é ressuscitado. É no poder do Espírito que é levado para o deserto. E então, depois de toda essa história, nós temos o registro disso tudo na forma de um texto sagrado, que é a espada do Espírito, porque é a palavra do Espírito. Queridos, nós temos um registro textual do qual partimos, não da subjetividade da cabeça de nenhum de nós, não da subjetividade de qualquer líder religioso tão falho quanto eu e você. Nós temos o registro histórico, verdadeiro, teológico, da parte do próprio Deus, que pelo Espírito nos permitiu ter tudo isso que temos à nossa mão, que é justamente a palavra de Deus. Diante disso, nós chegamos então no versículo 11 e temos a seguinte certeza. O testemunho é esse. A testificação é essa. A garantia é a seguinte: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Queridos, uma das garantias que nós temos de que ao crer em Jesus, somos salvos dos nossos pecados e desfrutaremos da eternidade com Deus, é que quem nos deu a vida foi Deus. Você não conquistou, Deus te concedeu. Isso é graça e bondade.
Você não trabalhou, se esforçou, praticou boas obras e então alcançou algo. Sabe por quê? Se você trabalha por algo, o teu salário não é graça, é mérito. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos salvos pela fé e não com base em obras. Porque se fôssemos salvos por obras, nós mereceríamos o resultado das nossas obras, que é a salvação e a vida eterna. Não, é Deus quem nos concede. Isso é graça e bondade de Deus. Cremos em Cristo, o próprio Espírito testemunha a esse respeito de que a obra de Jesus é completa. E aquele que crê em Jesus, Deus concede vida eterna. Voltamos para João capítulo 1. Todos quantos o receberam, todos quantos creram em Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não acredita no testemunho de Deus, se você não acredita que é Deus quem concede, você faz de Deus um mentiroso. Ou seja, você não está desacreditando num texto, você está desacreditando numa pessoa, porque é Ele quem revela e é Ele quem concede. Queridos, o fundamento da nossa eternidade com Deus é o próprio Deus, não o merecimento. Por isso que, se você não fez boas obras suficientes na terra, é que pessoas acabam acreditando que existirá um outro ambiente chamado purgatório, no qual então você ainda terá algum tempo em que você pode alcançar méritos ou créditos por meio das pessoas que ficaram vivas, e então elas acreditam a você méritos de salvação. Não, não, é Deus quem concede, não é você quem conquista. A obra de Jesus não é sua nem minha. E essa vida, ela é eterna, ela não termina, ela não se extingue. Eu sei que nós temos dificuldades em pensar em vida eterna, porque tudo na nossa experiência humana tem começo, meio e fim. As nossas vidas têm começo, meio e fim. As nossas férias, por mais que não gostemos, elas também têm começo, meio e fim. Mas vida eterna é algo ininterrupto. É algo de desfrute contínuo, sem prazo de validade, que somente o Deus eterno é capaz de nos fazer experimentar alguma coisa que vai contra a nossa própria humanidade, porque somos seres presos no tempo e no espaço. Então a certeza e garantia da nossa vida eterna é que ela vem de Deus, com base na obra de Cristo, e ela durará por todo sempre, porque Deus é o garantidor dela. Então aquele que tem o Filho tem a vida. Versículo 12, quem não tem o Filho não tem a vida. A mensagem aqui de João é muito simples. É muito direta. Eu escrevi essas coisas a vocês, verso 13, que já creem em Jesus, para que vocês saibam, vocês confiem, vocês acreditem, vocês tenham certeza de que vocês têm a vida eterna. Queridos, única e exclusivamente vida eterna por meio de Jesus. Isso me leva então a 3 desafios que eu quero expor aqui para vocês. 3 desafios, 3 implicações sobre essas garantias e ainda a respeito delas da nossa salvação em Jesus. Primeiro, nós precisamos acreditar na autenticidade e autoridade do testemunho bíblico sobre Jesus. Não é um comentário bíblico, não é um livro religioso, é a palavra de Deus que nos revela quem Jesus é e o que Jesus fez. Olha que interessante, João capítulo 19. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança no momento da crucificação de Cristo e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Inclusive foi registrado, como nós temos aqui. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos está quebrado. E outra vez diz a Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Que consiste a autoridade e a autenticidade das Escrituras? A Bíblia, queridos, não é simplesmente um livro escrito por homens, embora isso seja verdadeiro, mas não é toda a verdade. Esse é um livro revelado, descortinado por Deus. É por isso que ele é coerente, é por isso que ele é consistente, e é por isso que João nos lembra que a Escritura, escrita, revelada, 800, 1000 anos atrás, se cumpria naquele exato momento em que Cristo era morto. Diferentemente, por exemplo, dos escritos de Aristóteles, de Platão, que você não tem muito mais do que 200 cópias de manuscritos. Presta atenção, essa estatística você encontra na internet e a boa parte delas acessíveis.
Os escritos desses grandes filósofos que temos por verdade inequívoca na história da filosofia ou do conhecimento mundial, não tem muito mais do que 200 cópias. E ainda assim, algumas dessas cópias altamente contraditórias no seu conteúdo. Nós chamamos isso no estudo bíblico de crítica textual. O que é crítica textual? É quando você pega 2, 3 ou 200 manuscritos, coloca lado a lado, você tem que fazer todo um processo de datação deles. Você tem que fazer uma comparação do conteúdo interno para verificar ou chegar a alguma consistência do que seria, de fato, o texto original de Aristóteles e Platão. Você não tem muito mais do que 200 manuscritos desses dois personagens. Você sabe quantos manuscritos só do Novo Testamento nós temos? Mais de 6.600 manuscritos. Com uma concordância, coesão, consistência e coerência de praticamente 100%. Uma das obras, inclusive, que eu tenho e que frequentemente eu recorro quando há alguma dessas questões de análise e comparação de texto, é uma catalogação, palavra por palavra, desses quase 7.000 manuscritos. Mas aí vêm os historiadores, vêm os céticos, os ateus, os incrédulos e dizem, não, a plena concordância em Platão e Aristóteles, mesmo com as profundas incoerências e corrupções do texto deles, mas na Bíblia não há autenticidade histórica nenhuma, mesmo que estatisticamente vocês matemáticos podem fazer a proporção disso tudo e ver que há muito mais razoabilidade. Eu estou falando só do ponto de vista matemático, tá? Há muito mais razoabilidade proporcional de quase 7.000 manuscritos do que aqueles 200 com uma incoerência interna e textual gigantescas. Mesmo que nós tenhamos esse aspecto histórico, estatístico, matemático, nós partimos de uma verdade. É Deus quem revela. E a autoridade do texto não está na minha concordância com ele, mas no Deus que o revelou. Queridos, temos que levar a sério o texto bíblico. Somos o povo de um livro só. A nossa biblioteca teológica pode ser imensa. Temos inclusive uma biblioteca teológica aqui na nossa igreja à disposição de quem quiser vir estudar. Mas existe um único texto autoritativo, revelado, inspirado, dado pelo próprio Deus, que se chama Bíblia. Gênesis, Apocalipse na sua completude. Palavra por palavra. Exatamente como a temos à nossa disposição. Isso para nós como igreja é tão importante, a crença nessa autenticidade e autoridade bíblica, que quando voltamos para a filosofia de ministério da nossa igreja, naqueles chamados 5 Cs, o primeiro deles fala crer. É marca do compromisso cristão, crer. Crer em quem? Em Deus e sua palavra e no Evangelho de Jesus Cristo. Se você é cristão, você parte de um único livro, que é verdade inequívoca, autoritativa, que se impõe na sua vida. Se você não crê na Bíblia, de acordo com o que João fala, o seu problema não é com a Bíblia, o seu problema é com Deus, porque você faz de Deus mentiroso. Ou seja, seu problema é muito mais grave do que com um texto. Uma das implicações desse texto para nós é que nós precisamos crer que o registro da pessoa e obra de Cristo, dessa grande história que Deus está desenvolvendo de Gênesis a Apocalipse, é verdade e autoridade sobre as nossas vidas. A Bíblia é a palavra de Deus. Usamos uma outra expressão ao longo da história, sola escritura, ou somente a escritura. Somente ela tem autoridade sobre aquilo que cremos e como vivemos. Ela é o fundamento da nossa fé e prática. Por isso que a igreja está fundamentada ou estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso significa Antigo e Novo Testamento. Segundo desafio e implicação. O testemunho do Espírito, da água e do sangue apontam para nós a completude, a totalidade e a perfeição da obra de Cristo. Voltando para João capítulo 19. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Interessante que essa expressão está consumado. Significa literalmente, foi levado até a sua perfeição. Não tem mais espaço para lá. Não tem mais o que vir pela frente. Não aguardamos mais nada. Aquilo que cabia a esse Jesus cumprir, Ele cumpriu definitivamente ali na cruz do Calvário. Isso não quer dizer que não apontasse para a ressurreição, mas em termos de morte substitutiva, ali na cruz, a obra dele se consuma. A ressurreição é a garantia, a vitória sobre a morte. Mas em termos de morte substitutiva, minha e sua, isso aconteceu na cruz. E exatamente no momento em que Cristo literalmente morre, seu sangue ali derramado, e a obra é completa, o que é que ele diz? Está consumado. Aquilo para que eu vim, aconteceu. Aquilo que é o desígnio eterno de Deus, o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, morreu agora. Queridos, a obra de Jesus é plena, é definitiva, é de uma vez por todas. Não é minha obra, não é tua obra. Você não é salvo por praticar boas obras. Você é salvo por acreditar na obra de Jesus. Você não é salvo pelos seus méritos, pelos seus créditos. Você é salvo pelos méritos de Jesus, que não apenas zera o seu débito, quanto torna teu saldo infinitamente positivo. Isso se chama justificação. Queridos, nós precisamos crer que Jesus fez por nós o que não poderíamos. Ele é quem não somos e Ele nos torna em quem nunca seríamos. A obra de Jesus foi completa e perfeita de uma vez por todas. Terceiro desafio. Vida eterna existe apenas em e através de Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Normalmente decoramos o 16 e nos esquecemos do 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus não tem dois programas, dois métodos, dois jeitos de salvação. Você não é salvo por boas obras, você não é salvo por se reencarnar ininterruptamente até atingir a plenitude ou a perfeição da sua vida. Não, todo mundo não vai ser definitivamente salvo no fim dos tempos, como alguns entendem. A alma não deixará de existir, Deus aniquilando absolutamente todas as coisas. Não, o texto bíblico é claro. Salvação e vida eterna tem apenas quem crê em Jesus, e quem não crê em Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. E presta atenção no seguinte: você não chega zerado, ou neutro, ou nulo até Jesus. Se você crê, você é salvo. Se você não crê, você passa a ser condenado. Não. Todos chegamos invariavelmente condenados. Todos chegamos invariavelmente mortos. Todos estamos completamente separados. Todos, indistintamente. Da menor das criancinhas que foram apresentadas aqui, até o mais velho dos adultos. O que define salvação ou condenação não é idade, não é condição socioeconômica, não é pertencer a uma igreja, mas é crer ou não em Jesus. É por isso que na apresentação dos bebês, falamos para vocês pais que é responsabilidade sua pregar Jesus para eles. Isso foi exatamente a mensagem da semana passada, quando tivemos as crianças aqui dentro também. Crianças também precisam de salvação. Elas não nascem salvas, não nascem. Deus não tem dois programas de salvação. É por isso que devemos interceder. É por isso que devemos testemunhar. É por isso que devemos, inclusive, valorizar o ministério infantil da nossa igreja, onde queremos formar Jesus nelas, queremos ajudá-las a conhecer, queremos ajudá-las a crescer, queremos ajudá-las a crer em Jesus, juntamente com vocês, pais. Só tem a vida quem tem Jesus. Quem não tem a vida, a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos, existe uma única forma da nossa morte ser resolvida, da nossa culpa ser removida e da nossa salvação ser garantida, crendo em Jesus. Simples assim. Lembro quando eu falei isso para uma pessoa, partilhando Jesus com ela, ela disse: só isso? E acho que eu já disse para vocês, eu disse: só tudo isso.
Porque crer em Cristo significa você reconhecer quem Ele é, porque você não é. Só tem a vida quem tem Jesus. Mas o que eu acho interessante é que no nosso mundo contemporâneo, eternidade não é uma preocupação, tá bom? Algumas décadas atrás, quando falávamos de Jesus, até perguntávamos, né? Alguns até tinham uma seguinte abordagem no evangelismo: olha, se você morrer hoje, para onde você vai? Né? Tem céu, tem inferno. Você quer aceitar Jesus hoje para ir para o céu? Pessoas não estão nem aí para o céu. Pessoas não estão nem aí para a vida eterna. Pessoas querem curtir o aqui e agora. É o mundo dos stories. É o mundo das experiências. É o mundo do instagramável. É um mundo que está focado no aqui e agora, em que o eterno, o divino, o espiritual, o transcendente, o além-morte não fazem o menor sentido. Pode não fazer sentido, nem por isso deixa de ser verdade. Algo é verdadeiro não porque eu acredito, mas porque Deus estabeleceu como verdade. Se a sua vida não for resolvida com Jesus, enquanto você estiver vivo, você não tem uma segunda chance. A sua salvação só pode acontecer em vida, quando você crê que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, para salvar a sua vida e te garantir a vida eterna. Quais são as garantias da nossa vida eterna? A fé em Jesus, o testemunho do Espírito de que Jesus veio em carne, se identificou com pecadores e morreu por eles, e a certeza de que quem a dá é Deus, por meio da sua fé em Jesus. Talvez tenhamos dois públicos aqui hoje: daqueles que já creem em Jesus e que frequentam, inclusive, nossa igreja há algum tempo, e daqueles que eventualmente vieram até visitando, acompanhando, participando desse momento da apresentação de bebês, vocês amigos desses que te convidaram. Já falei aqui algumas vezes, nascer na igreja não torna ninguém cristão. Ter uma história de igreja não garante a vida eterna de ninguém. Então, para vocês que já creem em Jesus, agradeça, porque esse testemunho já te tomou de tal forma, e ele transformou não apenas a sua vida hoje, mas também a sua vida eterna. Mas para o segundo público agora eu falo, você que talvez tenha ouvido falar um pouco mais especificamente sobre Jesus nesse momento, do seu nascimento, do seu batismo, de Jesus, o relacionamento que ele tem com o pecador, a identificação, o pertencimento a esse grupo para poder morrer em seu lugar, e sobre esse sangue, essa morte e essa verdade bíblica. Se você entendeu isso hoje, é a oportunidade de você chegar para esse Jesus hoje e com muita simplicidade dizer o seguinte: Jesus, eu entendi que eu sou pecador e você fez por mim o que eu não podia. Eu creio em você. Eventualmente deixamos passar algumas oportunidades, porque acreditamos que isso não é para a gente hoje. E talvez não seja. Pessoas que são cheias de si mesmas e confiam por demais em si mesmas. O Evangelho é para aqueles que acreditam que não são de si mesmos e nem podem por si mesmos. Portanto, se essa é a sua condição, eu quero te desafiar. Enquanto eu orar daqui a pouco, você confessar, você expressar, você falar que você creu em Jesus. Porque Ele morreu para perdoar os seus pecados e garantir a sua vida eterna. E para vocês pais dessas criancinhas, familiares, amigos, enquanto eu oro, eu queria que você orasse também por essas criancinhas. Pelas crianças do nosso ministério infantil. Para que o crer não seja simplesmente um elemento da nossa filosofia de ministério, mas seja algo que também essas crianças experimentarão nas suas próprias vidas, crendo em Deus, na sua palavra e em Cristo Jesus. Podemos orar? Quero te dar a oportunidade de um minutinho aí em silêncio, você sozinho, fazer uma dessas orações de gratidão, de confissão sua própria, se você entendeu Jesus hoje, que Ele morreu por você, de você expressando a sua crença nele, ou você orando por essas criancinhas e pelas demais crianças da igreja, para que elas também cheguem à fé em Jesus.
Deus, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Muito obrigado pelo perdão dos pecados que encontramos nele. Muito obrigado pela morte dele nos dar vida. E muito obrigado pela certeza da vida eterna que temos por acreditar nele. Eu te peço, Deus, por pessoas que eventualmente estejam hoje aqui, que tomaram contato pela primeira vez, ou pela 10ª ou 20ª que seja, com essa mensagem sobre Jesus, quem Jesus é e o que Jesus pode ter feito por elas. Se o Senhor está trabalhando em alguns desses corações, Deus, que elas possam confessar a sua fé em Jesus e desfrutar da certeza e garantia da vida eterna. Que o Senhor traga salvação a pessoas aqui hoje, nessa manhã. Peço também, Deus, por esses bebês, pelas criancinhas da nossa igreja, por aquelas que têm sido ensinadas por seus pais em casa sobre o Evangelho e têm sido ensinadas também na nossa igreja, para que elas também cheguem ao conhecimento de Jesus, segundo a sua vontade, e possam desfrutar da eternidade juntamente com seus pais, com toda a nossa igreja e com também todos aqueles que foram salvos por Jesus ao longo de toda a história. Dê-nos essa disposição de continuamente pregar o Evangelho, para que pessoas continuem sendo salvas por Ele. De novo, Deus, muito obrigado por Jesus. Amém.